Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Primeira live agora de 2026, hein? Tava super animada pra gente começar o ano, começar colocando bastante energia, bastante resultado que a gente tá projetando, né? Acho que as metas, todo mundo já deve estar com as metas trilhadas aí, pelo menos pensadas algumas coisas. Escreve aqui no chat quem também tem essa mania de colocar metas, né? Eu sempre penso em metas na minha vida pessoal, na minha vida profissional, o que eu quero manter que deu super certo no ano anterior, o que eu quero mudar no ano de 2026, porque às vezes a gente quer ter resultados diferentes, mas a gente continua fazendo as mesmas coisas, né? Então eu tenho esse hábito aqui de sempre projetar metas, que é um norteador, né? Pra gente saber se a gente tá indo no caminho certo, se a gente precisa mudar alguma coisa, o que a gente tá fazendo que tá de forma errada, né? Que a gente pode melhorar e que a gente não se atentou em 2025 e que a gente pode mudar agora em 2026. 2026 é um ano bem desafiador, né? Acho que tá todo mundo já pensando nisso, que se a gente não tiver foco, a gente não se organizar, a gente vai se perder, os resultados não vão acontecer, né? A gente tem um ano com muitas questões acontecendo, né? Tem as questões políticas, a gente vai ter eleição, a gente tem Copa do Mundo, a gente tem questões mundiais aí que estão rolando, né, guerras, enfim, coisas que estão acontecendo que podem impactar ruídos que vão tirar o nosso foco, vão tirar a gente um pouco do nosso norteador, da onde a gente quer chegar. Então é super importante a gente começar o ano de 2026 com energia total, com gás. Tanto é que eu trouxe um assunto bem importante para a gente falar aqui para o começo de 2026, para quem quer entrar no mercado de assessoria, para quem ainda não está nesse mercado, para quem está namorando aqui entrar nesse mercado, essa live é para você que está aqui assistindo a live, que você quer começar ou que você já está fazendo assessoria, mas você quer estruturar e você tem certas dificuldades em como formatar o seu contrato, como conversar com o investidor sobre o seu contrato de assessoria. Então a gente vai falar sobre como cobrar, como se proteger, como construir um negócio sólido agora em 2026 para que você consiga ter mais resultados. Porque o contrato de assessoria, muita gente acha que contrato é burocracia, né? Contrato não é burocracia, contrato é justamente para ajudar a gente a ter a clareza daquilo que está sendo contratado, que está sendo alinhado com o nosso cliente. Então é muito importante a gente ter em mente todas essas informações, né, sobre o que um contrato em assessoria precisa ter. Então já compartilha essa live com quem você sabe que quer entrar nesse mercado, com algum colega, algum parceiro seu que tenha dúvidas sobre contrato de assessoria, tá? A gente vai passar aqui sobre os principais pontos, vamos falar sobre o mercado, sobre questão de preço, sobre as cláusulas importantes de constar nesse contrato de assessoria, para que vocês possam desenhar, rascunhar o contrato de vocês, aperfeiçoar o contrato de vocês de acordo com aquilo que vocês oferecem para os seus clientes. Porque existem várias coisas que a gente tem que pactuar o contrato, a gente até brinca, nós que somos advogados, né? A gente brinca que os contratos eles existem para serem quebrados as cláusulas contratuais, né? Porque a gente pactua as questões e depois quando alguém quebra alguma regra do contrato, a gente tem que ter lá regulamentado. Então o contrato ele serve exatamente para isso, o contrato serve para trazer clareza, transparência e se alguém não cumpriu o que está combinado, a gente tem aquele contrato a nosso favor para ajudar. Então já compartilha essa live aqui com quem quer começar nesse mercado, tem dúvidas e no final da live eu vou abrir para perguntas, se alguém quiser entrar ao vivo comigo aqui para tirar alguma dúvida específica sobre contrato de honorários de assessoria, a gente vai passar sobre as modalidades de assessoria também, o que é importante constar em cada uma delas, né? Então a gente vai começar falando sobre o que o contrato é importante para a gente, né? Então a gente tem que lembrar que no contexto do mercado de leilões, que é o que a gente atua aqui na assessoria, o mercado ele amadureceu muito, né? O mercado de leilões de 4, 5 anos atrás, ele não é mais o mesmo de hoje. Tanto em questões de decisões jurisprudenciais, de decisões do STJ, que acabam impactando no nosso negócio, na nossa precificação, na nossa viabilidade do negócio. A gente sabe que o mercado amadureceu muito, tanto é que a gente tem também muitos advogados combativos ali em relação à defesa do mutuário, no caso dos leilões extrajudiciais. Então o mercado de leilões ele veio amadurecendo muito ao longo dos anos. Então a gente sabe que a gente que lida com assessoria, a gente lida com investidores, com pessoas que querem entrar nesse mercado, mas não querem eles executarem todas as atribuições do pós-arrematação, de cuidar de toda a operação, de pensar se existe risco, eles não querem estudar sobre isso porque eles têm outras prioridades. Então a gente como assessor, a gente tem esse papel importantíssimo de entender como que funciona hoje o mercado atual de leilões, quais são as
questões que estão sendo discutidas, quais são os principais debates que a gente encontra no mercado, seja inclusive em relação a preço de venda desse imóvel. O investidor está muito mais exigente, porque tem muito mais informação disponível. Então, quando ele entra no Instagram dele, no TikTok dele, ele consegue visualizar um monte de informações sobre como funciona o mercado de leilões, quais são as promessas, né, de resultados que os investidores conseguem. Então, nós arrematantes profissionais, quanto que a gente consegue de resultado nas nossas operações, na nossa carteira de investimentos. Então, esse investidor que vem contratar os nossos serviços, ele está muito mais atualizado, está muito mais antenado e, em contrapartida, para a gente, acaba sobrando um investidor bem mais exigente, que ele vai pedir para a gente mais esclarecimentos e ele vai querer tirar mais dúvidas com a gente para garantir a tomada de decisão dele. Porque é importante a gente sempre lembrar que a assessoria, ela não é um favor, né, para o investidor, ela é uma prestação de serviço, é um serviço profissional. Então, o que o investidor vai esperar da gente? Que a gente tome todas as cautelas, que a gente analise com cuidado e quando a gente faça a recomendação da oportunidade, a gente tenha segurança daquilo que a gente está passando para o investidor, para que esse investidor possa, com o conhecimento que ele tem, com as dúvidas que ele tirou contigo, referente àquela oportunidade que você apresentou, ele possa tomar a decisão de investir ou não nesse imóvel, nessa oportunidade que a gente está trazendo. Então, o que a gente vai discutir aqui hoje, né? Então, o primeiro passo, a gente sempre tem em mente que muita gente acha que quando a gente fala de contrato de honorários, né, de assessoria, a gente está querendo burocratizar o processo, né? Então, como eu comecei a live aqui falando, não é para burocratizar o processo, pelo contrário, é para a gente trazer segurança, clareza, transparência no nosso negócio, na nossa operação, tanto para nós como assessores, como para o nosso cliente, o investidor, deixando tudo regulamentado. Quais são nossas obrigações, quais são os deveres do cliente, porque dependendo da modalidade de assessoria que a gente prestar para esse cliente, a gente vai precisar muito da atuação dele em determinados pontos, né? Principalmente quando a gente vai tocar a reforma para esse investidor, a gente precisa que esse investidor esteja antenado para que ele faça os pagamentos, que ele faça a compra da mercadoria que a gente pediu para ele pagar, fazer as transferências que ele precisa fazer para que a operação continue rodando, né? Então a gente precisa ter todo esse alinhamento com o cliente em todos os detalhes e isso tem que constar no contrato de honorários com esse cliente, tá? A gente tem que pensar, quando a gente vai fazer um contrato, de quais cláusulas não podem faltar. Então eu vou trazer aqui alguns insights para vocês de cláusulas importantes em cada uma das modalidades de assessoria para que vocês tenham em mente em como trabalhar com isso e inclusive como tirar as dúvidas dos clientes, porque a gente vai pegar clientes que quando forem ler o nosso contrato, eles vão ficar com várias dúvidas e vão questionar vários pontos das nossas cláusulas. Então é importante a gente sempre parar quando a gente está elaborando esse contrato e até revisando o contrato, porque muitas vezes os meus contratos eu já mexi nele várias vezes e a gente continua mexendo, porque cada vez acontece uma situação diferente e a gente pensa, eu preciso melhorar essa redação, eu acho que eu preciso alterar essa regulamentação que eu coloquei aqui, porque agora existem outras situações que podem acontecer que eu preciso trazer clareza para o meu cliente, ou eu vou mudar alguma formatação do meu negócio, por exemplo. Eu como advogada, no meu contrato de assessoria, eu consto que qualquer ação de emissão na posse, ou então o caso da gente for um leilão judicial, que eu tenha que entrar no processo, o meu cliente não vai pagar honorários advocatícios para mim. Por quê? Está no custo da minha operação. Mas se você que está assistindo aqui a live, você não é advogado, você vai precisar contratar um advogado parceiro, você pode começar as suas operações colocando esse custo de contratação de um advogado na viabilidade financeira. Mas no meio do caminho pode ser que você encontre um advogado parceiro que vai compor a sua equipe, que vai compor alguma remuneração contigo e que você vá fazer esse ajuste no contrato. Então é importante a gente estar aberto para sempre revisar o contrato e sempre que necessário a gente mudar as cláusulas. Tem em mente que o contrato é uma ferramenta de ouro para que a gente possa trazer segurança para a gente e para o cliente. E que essas alterações vão acontecendo conforme o nosso negócio vai evoluindo, conforme a gente vai desenvolvendo outras sacadas. De repente a gente pensa em novas formas de prestar assessoria, novos trabalhos que a gente pode oferecer e auxiliar o investidor a ter mais resultados na operação e a gente vai ampliando e aperfeiçoando o nosso contrato. Então é importante a gente ter que o contrato é para evitar dor de cabeça, discussões e desgaste com o cliente. Esse é o objetivo do contrato, tá? Então o que a gente vai começar aqui falando para vocês, que eu sempre, quando eu converso com os clientes
Conversa inicial, você fechou com o seu cliente, começou a falar sobre leilão de imóvel, ele saiu da zona de curiosidade, ele saiu da zona de querer compreender como é que funciona o mercado de leilões, ele de fato já está atuando com você e ele tem que ter a clareza de que a assessoria, ele é um trabalho de meio, né? Então é um profissional que presta um serviço de meio, uma atividade de meio, não uma atividade de fim. O nosso foco, a gente não mantém o foco no resultado da operação. A gente sempre vai trazer para o cliente uma prestação de serviço de meio. E o que significa isso? Significa que a gente vai fazer recomendações para esse investidor. Então a gente recomenda essa oportunidade, esse imóvel, pensando que a gente vai comprar ele por 150 mil, por exemplo, e vai vender ele por 320 mil. Esse é o nosso valor estimado de venda. Eu não tenho como afirmar que esse imóvel vai ser vendido por este valor de 320 mil reais. Eu posso dizer que pela minha experiência, pelo meu conhecimento sobre a localização do imóvel, a gente estima que esse imóvel vai vender por 320 mil, por exemplo, em 12 meses, fechando o ciclo dessa operação. Isso é uma recomendação e é uma previsão. Pode ser que esse imóvel seja vendido em menos tempo e num valor maior, e pode ser que ele seja vendido num prazo um pouco maior e num valor um pouco menor do previsto. Mas tudo dentro de uma segurança que a gente vai trazer para esse investidor de resultado mínimo projetado para ele. Por quê? Porque dentro daqui do nosso ecossistema de assessores, a gente sempre preza pelo conservadorismo. Então a gente apresenta oportunidades de forma conservadora para o investidor, para garantir para ele que no pior cenário é aquele resultado projetado ali que a gente imaginou. E para ele saber que no melhor cenário ele vai ter resultados muito maiores do que aquele previsto para ele. Então a gente sempre tem que trazer para o investidor essa clareza que a gente analisa, a gente orienta, a gente conduz e a gente recomenda. Mas a gente como assessor, a gente não controla, né, a decisão do cliente em termos de lance máximo. Então às vezes o investidor fala para você: Marcela, eu quero entrar nessa oportunidade, achei bem interessante, conheço a região, tem liquidez, ou já tive imóvel nessa região, eu conheço, sei que vende mesmo, conheço o público-alvo, enfim, ele conhece a oportunidade, só que ele tem um certo risco por causa de alguma questão jurídica que você trouxe para ele, e ele fala: eu quero ir até o lance de 220 mil reais. Só que a sua recomendação foi ir até um lance de 250, 255 mil reais, e esse cliente quer parar muito antes em termos de lance. A gente não tem como ter controle sobre isso. Essa tomada de decisão do lance máximo é do cliente. Ele vai decidir até quanto que ele vai naquela oportunidade. É possível, né, que você como assessor, você diga para esse cliente: olha, cliente, se você não concorda com ir até mais, a gente tem mais investidores interessados nessa mesma oportunidade, a gente vai te trazer outras oportunidades e essa eu vou apresentar para um outro investidor que tem interesse de ir mais longe nesses lances. Para quê? Para que a gente consiga ter mais resultados, porque a gente acredita nessa oportunidade. A premissa do assessor é sempre apresentar apenas aquelas oportunidades que de fato você, assessor, arremataria com o seu capital próprio. Essa é a premissa básica. Isso é o que vai vender para os clientes. Isso vai trazer segurança para os clientes, que de fato, aonde você não colocaria o seu dinheiro, é o primeiro motivo para você descartar esse imóvel e, em hipótese alguma, apresentar para o cliente. O nosso foco nunca vai ser no nossa comissão, né? Óbvio que a gente trabalha para isso, né? Ninguém é relógio para trabalhar de graça, né? A gente trabalha para ser remunerado. Mas a nossa premissa para a gente pensar se a gente vai apresentar uma oportunidade ou não é sempre essa. Se eu colocaria meu dinheiro, colocaria. Então vamos para cima, vou apresentar essa oportunidade para o cliente e vou defender para ele que eu entendo que o lance máximo com segurança é até o limite de 250 mil reais. Eu vou insistir nisso com o cliente, que esse é o limite máximo, e se ele não estiver disposto a chegar nesse lance, para ele me autorizar para eu ir para outro cliente que tem interesse em ir mais longe nos lances, para a gente não perder a oportunidade. Isso aqui dentro do nosso ecossistema de assessores é super fácil a gente coordenar e fazer, né? Para quem atua sozinho, que está assistindo aqui a live, que quer entrar no nosso maior ecossistema de assessores aqui, da minha mentoria que eu comando aqui dentro do ecossistema Smart, do maior hub de leilões, a gente tem que ter em mente o seguinte: eu sei que para você deve ser meio difícil você imaginar você chegar para um cliente e falar: olha, eu vou descartar isso contigo e vou levar para outro investidor. Eu, dentro da minha assessoria, antes de ter o ecossistema aqui da Smart, eu já alinhava isso com os meus clientes, né? A gente começou fazendo essa assessoria tradicional, na qual a gente apresentava oportunidades específicas para cada cliente,
e depois eu vi que isso não era sustentável. É muito difícil você ficar apresentando uma oportunidade específica de acordo com o perfil daquele cliente. Isso te toma tempo, isso não te gera resultados e te gera muita frustração. Então o que eu comecei a fazer? A gente começou a fazer folder rodando oportunidades para os clientes. E aí aquele cliente que decidisse dar um lance maior dentro daquele leilão que eu estava oferecendo, ele ia ser o cliente com quem a gente ia participar no leilão. Justamente para eu possibilitar e evitar com que eu apresentasse oportunidades para investidores que descartassem ou ficasse muito limitado, restrito, baseado nas conclusões, né, do próprio cliente, porque isso a gente não tem controle, o cliente que decide se ele vai entrar na operação, até que lance ele vai, se ele topa as decisões dos riscos jurídicos que você aponta, os prazos que você estimou de liquidez. Pode ser que o cliente tope, pode ser que o cliente não tope. Então é importante a gente trabalhando, se você não está dentro do nosso ecossistema, que a gente tem toda essa forma organizada para evitar esse tipo de frustração para nós assessores. Tenta usar essa sacada que eu tô te dando, tá? Já alinhe com seus clientes de largada, inclusive no seu termo de adesão, já coloque uma cláusula dizendo que você sempre vai rodar as oportunidades para os clientes e aquele que tiver interesse em dar o maior lance será esse cliente que vai participar do leilão, para você não perder o seu trabalho. A gente está começando o ano de 2026, a gente precisa ter tudo muito bem organizado e muito bem traçado para que você tenha resultados. Então vamos começar organizando já por esse princípio básico. Se você está atuando na sua assessoria aí no privado, cuidando de contratos com clientes específicos, você já sabe do que eu estou falando de frustrações. Vamos tentar melhorar isso? Escreve aqui no chat quem atua com seus próprios clientes e tem esse tipo de dificuldade de você apresentar uma oportunidade, de você acredita tanto na oportunidade que você recomenda o cliente dar 30, 40 mil de lance a mais e o cliente segura e fala, eu não quero dar. Isso gera muita frustração, porque a gente não consegue driblar isso com o cliente. A decisão é do cliente, o dinheiro é do cliente. A gente só pode falar para o cliente que a gente não vai trabalhar com ele essa oportunidade. A gente não pode fazer mais do que isso. Mas às vezes está tão apertado o prazo para você fazer as suas arrematações com o cliente. Às vezes o cliente decidiu agora, são 7 da noite, e o leilão é amanhã às 10 da manhã. Você não vai ter tempo hábil de mostrar para outro cliente. Então é importante esse alinhamento com o cliente para que a gente tenha clareza para ele. Então coloque isso para ele de forma clara, tá? Que você tenha essa possibilidade, que isso vai te ajudar muito a você ter resultados. E um outro ponto, antes da gente entrar na parte do contrato em si, que eu acho legal também a gente já alinhar com os clientes, é a questão, eu comecei aqui no começo da live, não sei se vocês lembram, falando de que a nossa obrigação como assessor é uma obrigação de meio, né? Que a gente faz previsões e estimativas do valor de venda desse imóvel. É muito importante a gente deixar claro para os investidores que aquilo é uma previsão, né? Então, quando a gente fala de bloco de precificação, né, a gente está analisando a parte do preço de venda desse imóvel. A gente vai usar todos os métodos que a gente tem para verificar qual que é o valor estimado de venda desse imóvel. Então, aqui dentro da mentoria, a gente trabalha os 3 pilares da precificação, que é a gente fazer análise comparativa, pegar amostras, anúncios similares ao imóvel que a gente está analisando para gerar uma referência para a gente. A gente usa aqui também uma estratégia de olhar a cidade de cima no Google Earth e identificar qual que é o valor, quanto que a gente acredita que aquele bairro vai pegar, quais são as casas que tem concorrentes ali na rua com aquele imóvel que a gente está analisando. Tem casas com piscina, não tem casas com piscina, enfim, a gente se aprofunda na análise para identificar o quanto que a gente acredita que aquele imóvel vende. A gente também faz a análise de terrenos para verificar quanto que é o custo de reprodução daquele imóvel, né? Então, quanto que seria para eu reproduzir um imóvel similar a esse imóvel que eu estou analisando? Isso vai trazer muitos insights e muitas referências para você criar um raciocínio de precificação desse imóvel, por quanto esse imóvel vende. A gente também conversa com corretores para entender como que é a liquidez daquela cidade, daquele bairro, o que o público que quer morar naquele bairro procura, qual que é o perfil de comprador para aquele imóvel que a gente está analisando. São famílias, casal recém-casado, são estudantes, qual que é o perfil para aquele imóvel, para comprar aquele imóvel. Tudo isso a gente vai analisar e vai trazer para o cliente esse conhecimento para que ele tome a decisão de entrar. Mas vale lembrar que a gente tem que deixar claro, pessoal, para o cliente, dizer para o cliente que é importante a gente saber
que é uma previsão, aquilo lá não é um carimbo de que esse imóvel vai vender por 300 mil reais, esse imóvel vai vender por 400 mil reais. Isso não é um carimbo, não é uma chancela, é muito importante a gente ter isso sempre em mente para a gente não ter problema de descaso, né, desalinhamento com o cliente. O cliente precisa entender que a gente está fazendo uma previsão e a nossa recomendação é baseada em dados específicos. E o que a gente tem que lembrar para esse cliente? Falar para esse cliente, por que a gente fala que é previsão e é muito importante a gente ter isso assim muito chancelado com esse cliente. Esse cliente precisa saber que o mercado muda, a gente tá falando a previsão, mapeando hoje, a nossa experiência hoje, janeiro de 2026, tudo que a gente olhou para essa oportunidade específica é para o momento presente hoje. Mas daqui 6, 8 meses pode acontecer alguma coisa que vai mexer no mercado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês usarem até de exemplo para os seus clientes quando vocês forem falar sobre isso, sobre a previsibilidade que a gente está colocando, projetando para a venda desse imóvel. Vocês lembram que em maio de 2024 aconteceu um fato assim devastador no Rio Grande do Sul, aquelas enchentes que tiveram no Rio Grande do Sul. A enchente, ela mexeu muito com o mercado do Rio Grande do Sul, tanto é que muitos imóveis perderam sua liquidez, a gente não conseguiu vender vários imóveis que você não tinha como saber que aconteceu uma enchente. Então imagina que a gente arrematou um imóvel em novembro, dezembro de 2023, pegamos a posse, começamos a fazer a reforma e no meio da reforma, né, então em maio de 24 aconteceu a enchente. O que vai acontecer com esse imóvel? O cenário não é o mesmo. Então o cliente precisa saber que quando ele está entrando no mercado de leilões de imóveis, nós assessores, a gente tem fatos que a gente não consegue prever. Eu não tenho como prever que o mercado local vai mudar. Eu não tenho como prever que uma fatalidade dessa, que não mexeu só com o Rio Grande do Sul, né? Mexeu com o Brasil inteiro. Foi uma mobilização geral que a gente teve aqui, que de fato a gente não tem como prever. Assim como a gente está... eu comecei a live falando dos ruídos que a gente vai ter agora no ano de 2026, como Copa do Mundo, eleições, questão do Maduro, que foi sequestrado pelos Estados Unidos, enfim, tudo que a gente vê de fatos do mundo, podem ser coisas muito distantes que atrapalham e tiram a gente do foco, mas tem coisas que vão mexer com o mercado imobiliário, vão mexer com a nossa operação, né? A gente também tem questão de reforma tributária, ministro da STF falando um monte de coisa, sai decisão, revoga liminar, entra discussões de inconstitucionalidades, enfim, várias coisas que mexem na operação. A gente não tem como saber quais vão ser as decisões judiciais que podem mexer no nosso mercado, que podem mexer com aquela operação. Então, tudo isso a gente está falando de preço, mas põe na cabeça. A gente precisa mostrar para esse investidor, quando a gente vai estar fazendo a nossa conversa com ele, de que tem certos fatos que, embora a gente possa imaginar que possam acontecer, eu não tenho como prever que ele vai acontecer naquela operação específica, naquela cidade em específico. Então a gente tem que trazer essa clareza para o investidor. Isso é um ponto muito importante da gente pensar, porque quando a gente fala de assessoria, a gente lida com o peso de responsabilidade de lidar com o dinheiro de terceiros. Mas a gente tem que saber, a gente não usa o dinheiro não passa na nossa mão, né? A gente faz toda a operação em nome do cliente, o cliente que vai pagar para quem de direito essa oportunidade, só que esse cliente precisa ter essa clareza. Então a gente como assessor, a gente tem esse papel importantíssimo. Vamos começar 2026 pensando nesse nosso papel, a importância da gente lidar com ética, com responsabilidade e trazer essa clareza para o investidor. E isso não é que eu estou querendo me eximir de responsabilidade, porque talvez você esteja pensando assim, mas o investidor ouvindo você falar, Marcela, ele vai achar que você está querendo se eximir de responsabilidade. Eu não quero ser responsável pelas consequências da operação. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente tem que deixar claro para o investidor que a gente faz uma previsão, a gente estima valor de venda, a gente estima que não tem risco jurídico, porque não tem nenhuma ação judicial, não tem nenhuma liminar, mas pode ser que no decorrer dessa operação coisas aconteçam, que eu não tenho como saber que vão acontecer, mas podem acontecer e vão mexer na nossa operação. Essa clareza a gente tem que trazer para o investidor para não gerar nenhuma discussão futura. Tudo isso é muito importante da gente trazer essa clareza. Mas vamos lá falar do contrato agora, né? Eu já falei demais aqui sobre várias questões que eu acho que são importantes, né? São relevantes para a gente trazer. Acho que todo esse alinhamento tem correlação, sim, com o contrato, é o que a gente precisa constar no contrato.
Mas eu acho que é importante a gente dividir esses contratos aqui, tanto nas duas modalidades de assessoria que a gente sempre fala aqui. Então, se você é novo aqui, entrou muita gente nova como meu seguidor, se é a primeira live que você assiste, eu vou comentar rapidamente das duas modalidades de assessoria e eu vou descrever para vocês o que eu acho importante em cada uma das assessorias da gente constar no nosso contrato, tá? Para que a gente não se perca, não deixe de constar os pontos principais e importantes em cada uma das modalidades de assessoria, tá? Então vamos lá. A gente tem a modalidade de assessoria tradicional, que é aquela assessoria que a gente ajuda o cliente desde a compra do imóvel. Então a gente identifica a oportunidade, apresenta para esse investidor, a gente faz a arrematação para o cliente, a gente cuida da posse e do registro na matrícula do imóvel, a limpeza de todos os gravames, tirando, tem penhora, tem hipoteca, o que tiver lá a gente vai limpar essa matrícula e vai entregar o imóvel para o cliente apto para que ele possa fazer reforma, que ele possa vender esse imóvel, que ele possa alugar, independente do objetivo que for do cliente. Essa é a nossa obrigação, nossa responsabilidade em relação a esse contrato, tá? Agora, na modalidade de assessoria Caixa Forte, que é a segunda modalidade, a gente cuida da operação no ciclo completo. A gente fala que é a operação que a gente é meio que sócio do cliente. Por que isso a gente fala isso? Porque a gente vai com o cliente até a venda do imóvel. Então a gente trabalha com esse cliente desde a identificação da oportunidade, análises, as precificações, participação no leilão, a gente cuida da posse, a gente cuida do registro, a gente cuida da reforma do imóvel e a gente cuida da venda. E quando esse imóvel é vendido, aí sim a gente divide o lucro da operação, o lucro líquido da operação. E o que é o lucro líquido? Depois que o cliente paga o ganho de capital dele na operação, o que ele tiver de lucro líquido, sobrou R$100.000 de lucro líquido depois de pagar o ganho de capital para a Receita Federal, a gente vai dividir esse valor, ficando 50 mil para o cliente, 50 mil para a gente. Essa é a modalidade de assessoria Caixa Forte. Então vamos agora discorrer quais são os pontos importantes em cada uma das modalidades, né? Então eu já falei da assessoria tradicional, que a gente cobra 10% sobre o valor da arrematação. Então vamos falar primeiro da parte do pagamento. Então você vai ter que ter uma cláusula específica nesse contrato de assessoria tradicional, constando a forma de remuneração. Então, qual que é o percentual de remuneração? Então, no valor da arrematação foi R$250.000. 10% são R$25.000 de honorários para o assessor. Quando que esse cliente tem que pagar? Aqui, eu sempre recomendo que vocês cobrem em 2 momentos a nossa remuneração para o cliente. 5% no ato da arrematação e os outros 5% quando a gente concluir o nosso serviço, que é entregar o imóvel registrado em nome do cliente, baixando todos os gravames e indisponibilidades que tiverem nessa matrícula e a posse, o imóvel desocupado, para que esse cliente possa tomar as providências que ele espera desse imóvel, tá? Então, a gente tem que constar sempre como que vai ser a remuneração e a forma de pagamento, em que momento que esse cliente vai pagar. Eu já conversei com vários assessores, a gente sempre vai em eventos da OAB, que a gente encontra vários assessores que atuam no mercado de leilões de imóveis, e eu já ouvi gente falando, por exemplo, que cobra um valor inicial, por exemplo, R$1.000, R$2.000 quando começa a operação, arrematou, e ele só cobra 5% lá no final, quando ele conclui a atividade. Cada assessor atua de um jeito. O que eu recomendo, que você está começando agora no mercado de assessoria, quer fazer a sua assessoria, a gente tem que se posicionar de forma que seja uma operação equilibrada. Então eu acho que 10% é uma remuneração que é super equilibrada, super viável para o investidor fazer, principalmente porque a gente cuida da operação como um todo, a gente identifica a oportunidade, a gente precifica esse imóvel, a gente vai atrás de informações, a gente corre atrás do pós-arrematação, então a gente cuida da posse, a gente cuida do registro, a limpeza da matrícula desse imóvel para o investidor, então a gente cuida de tudo isso. Então, a gente tem que se posicionar em relação a um valor justo para você, que aqui dentro do nosso ecossistema é uma premissa básica. O assessor, ele também tem um protagonismo em relação a isso. Quando a gente tem autoridade, a gente tem conhecimento, o nosso conhecimento vale ouro. Quantas pessoas trabalharam o dia inteiro e estão aqui me ouvindo falar que nem um papagaio às 19 horas da noite, ouvindo a gente falar, e eu sei que depois que a gente acaba as lives, vocês têm outras coisas, tem outras lives para fazer. Quem é do ecossistema Smart participou da live do YouTube, quem não segue a Smart Leilões no YouTube, todo dia às 18 horas
tem live de super conteúdo para vocês aprenderem com arrematantes altamente qualificados, que inclusive atuam também como assessores de leilões de imóveis. Eles estão sempre lá trazendo muito conhecimento, muito insight relevante para quem quer aprender a trabalhar no mercado de leilões de imóveis. E depois a gente está aqui tendo que maturar tudo isso, né, trazer tudo isso para a prática, colocar no papel tudo que a gente escuta. Então, poucas pessoas têm essa disposição e vocês têm. Por isso que eu acho que assim, quando a gente fala de preço, forma de pagamento para constar no contrato, é sempre importante a gente ter em mente isso. A importância da gente se posicionar e cobrar um preço justo, porque o cliente tem que estar com a gente não pelo preço. O cliente tem que estar com a gente pelo valor que a gente entrega para ele. Isso começa em 2026 pensando isso, sabe? Eu valho o quanto eu conheço, eu valho o quanto que eu entrego de resultado. Meu valor é muito grande para que eu seja pouco remunerado por isso. Então vamos colocar isso como meta para vocês poderem colocar e se sentirem seguros e tranquilos quando vocês vão apresentar para o seu cliente essa forma de pagamento no contrato, tá? O que eu acho que a gente tem que levantar um ponto, uma bandeira importante, que para quem está começando em assessoria, essa modalidade de assessoria tradicional, ela é uma assessoria muito mais tranquila, né? Porque ela já vai te remunerar de forma imediata, né? Porque você recebe 5% no ato da arrematação, então você já começa a ter receitas. E ela também não envolve a complexidade de você tocar uma reforma, né? Então, às vezes você fala assim, pô, Marcela, eu nunca toquei uma reforma, eu não sei tocar uma reforma. E a gente aqui no nosso ecossistema de assessores Smart, a gente toca reforma no Brasil inteiro. Eu tô em São Paulo, tenho reforma em várias cidades do Brasil que a gente toca aqui dentro da assessoria, a gente faz todo esse trabalho. Então, para quem está começando, essa modalidade de assessoria tradicional, ela é uma modalidade interessante porque ela vai te gerar bagagem, vai te gerar conhecimento e vai até te aproximar, porque às vezes o investidor, ele vai tocar a reforma sozinho, mas ele vai te perguntar coisas, ele vai te pedir alguma ajuda e vai você que está começando ajudar esse investidor, porque vai gerar conhecimento para você também. Então, é legal você aproveitar essa modalidade de assessoria para você ajudar o investidor e ao mesmo tempo você aprende sobre como tocar uma reforma, o que você tem que fazer para te auxiliar na construção do seu conhecimento, tá? O que é importante a gente colocar ainda de cláusulas nessa modalidade de assessoria tradicional e na Caixa Forte eu também coloco essa cláusula, tá? A questão da exclusividade dos honorários, porque imagina numa situação, o contrato, lembra que eu falei, né? O contrato foi feito para ser quebrado, né? A gente sempre que vai redigir um contrato, a gente pensa quais são os motivos que a pessoa pode vir quebrar o contrato. Então, vamos supor que o investidor, no meio da operação, você já fez o registro na matrícula do imóvel, mas você ainda não fez a posse, você está entrando com a ação de emissão na posse, mas esse investidor achou que demorou muito, passou 2 meses que arrematou o imóvel, ainda não tem a posse, não saiu a liminar ainda, o juiz não deu a liminar ali para você poder fazer a emissão na posse e ele quer cancelar o contrato com você, ele quer tirar o contrato de você e passar para uma outra pessoa que prometeu para ele que em 10 dias consegue. Vamos supor um caso assim hipotético que a gente sabe que é muito difícil alguém prometer uma coisa dessa, porque foge do nosso controle, a gente não tem esse poder, né? Exceto se a gente souber que o imóvel está desocupado e a gente vai lá e toma posse, mas isso o próprio assessor que está fazendo isso já poderia ter essa informação, né? A gente vai atrás dessas informações para a gente conseguir fazer, mas nessa situação hipotética, imaginária que eu estou trazendo, imagine que esse investidor decida rescindir o contrato com você. A gente tem que ter uma cláusula garantindo a nossa exclusividade. O investidor ele não pode rescindir o contrato sem pagar a comissão para você. Se ele decidir tirar das suas mãos e falar, pô, a minha prima, meu parente aqui, ele tá trabalhando agora com assessoria de leilões de imóveis, eu quero levar para ele, não tem problema nenhum. A gente rescinde o contrato, só que tem a cláusula aqui garantindo a minha comissão. Por quê? Porque fui eu que identifiquei a oportunidade, fui eu que apresentei para o investidor, fui eu que mapeei todo o resultado dessa operação. Então, em termos de precificação, de amostras similares, a gente gera um relatório com a viabilidade para esse investidor, com todos os detalhes, se tem área verbada, se não tem área verbada. Às vezes a gente coloca até o que tem que fazer, né? Então, tem uma ação judicial, qual que é a estratégia nessa ação judicial em andamento, quais são os riscos que acontecem. A gente traz muitos insights para o investidor. Então, não vai ter problema para a gente caso ele queira rescindir, desde que ele pague essa remuneração. Então, essa questão da exclusividade no contrato
E a nossa remuneração garantida, caso esse investidor decida romper o contrato com a gente tem que ter isso garantido, tá? A gente tem que constar uma cláusula constando essa obrigatoriedade do pagamento. Ah, e falando nisso, me veio na cabeça uma outra coisa, que se vocês também estão atuando aí fora, não estão dentro do nosso ecossistema, é importantíssimo também vocês vincularem esses investidores para as oportunidades que vocês apresentem, tá? Alguns investidores têm uma conduta de forma equivocada, que são clientes que provavelmente você vai atender uma vez e não vai atender nunca mais esse cliente, mas que eles pegam todos os insights com vocês e depois eles vão lá e arrematam sozinho essa oportunidade. Vocês têm que se blindar e se proteger disso também. Vocês também têm que colocar condições, cláusulas, num termo de adesão ou num contrato preliminar que você faça com os clientes, que qualquer oportunidade que você apresentar, esse cliente vier arrematar, ele, familiar, parente, amigos, vier arrematar, esse cliente te deve o pagamento dos 10% do valor da arrematação, porque o trabalho da identificação, o trabalho mais difícil quem fez foi você. Você que identificou a oportunidade, você viu que tinha dinheiro na mesa, você chegou num racional de preço desse imóvel, você viu a viabilidade jurídica desse imóvel e trouxe para esse cliente tudo mastigadinho. Esse cliente só precisa agora se cadastrar no leiloeiro e dar o lance. Às vezes você já até definiu com ele o lance máximo e aí ele vem para você e fala, não, pensando bem, eu desisti, não vou participar, e aí ele pode ir lá participar sozinho. Então a gente precisa sim se blindar, se proteger, tá? Então veio esse insight aqui a gente falando sobre garantir a nossa comissão, isso é muito importante mesmo, a gente colocar isso no contrato, mas também a gente tem que se prevenir antes, tá? É muito importante a gente ter essa previsão antes e ter isso ajustado, até assinado para esse cliente, para que você possa apresentar a oportunidade. Essa semana a gente já fez várias reuniões com o cliente, né? A gente está na terça-feira, já fiz várias reuniões com os clientes sobre oportunidades, e todos eles, antes de eu entrar para apresentar a oportunidade, assinam o termo de adesão garantindo esse vínculo, né, esse compromisso dele com a gente, caso ele venha arrematar com a gente, tá lá garantido a nossa comissão, né? Se ele arrematar sozinho, ele também vai ter que pagar pra gente. São aqueles ajustes, aqueles alinhamentos de questões pontuais que a gente precisa deixar ajustado. O contrato não vai ser diferente disso, o contrato vai constar de forma pormenorizada, né? Então, o que a gente tem que constar nesse contrato aqui ainda, na assessoria tradicional? Quais são as obrigações do assessor? Tem que estar lá de forma clara. Então, se eu, Marcela, na minha assessoria tradicional, eu me comprometo cuidar da parte registral para esse cliente, cuidar da parte de posse desse cliente, eu preciso explicar para ele no contrato o que está incluído nessa parte registral e nessa parte de posse do imóvel. Por exemplo, a gente tem que constar lá no contrato se, por exemplo, vai ter uma discussão de ITBI. Quando eu vou lá emitir a guia de ITBI, vem pelo valor de avaliação da prefeitura e não pelo valor da arrematação. Eu vou ter que entrar com uma ação pedindo liminar, eu vou ter que entrar com um processo administrativo. Como é que vai funcionar isso? Eu vou trabalhar de forma gratuita dentro do escopo da minha assessoria ou eu vou cobrar por isso? Porque eu vou ter que contratar um parceiro, vou ter que contratar um advogado para fazer isso. Tudo isso tem que estar previsto. Então, você que está assistindo aqui a live, o que você vai ter que fazer? Pensar e modelar qual que é o escopo da minha assessoria. Então, a gente sabe que a gente cuida do registro e da posse. Mas para a gente registrar, a gente tem que pagar o ITBI. O que pode acontecer? Pode vir uma guia com valor maior. Se for um processo administrativo, eu vou fazer para o cliente de forma gratuita, eu vou ter que contratar alguém em loco, um despachante, um advogado, que vá lá dar entrada no processo administrativo para mim, ou é um processo que eu faço online e eu mesma vou fazer? Vou ter que contratar um advogado para solicitar uma liminar na fazenda, na vara da fazenda pública, para que eu possa ter o recolhimento do ITBI sobre a base declarada do contribuinte e não pela base estimada pela prefeitura. Qual vai ser a base de cálculo? A gente tem que prever isso e constar no contrato, se isso está incluído, se isso não está incluído no trabalho da assessoria. A gente tem que constar no contrato, por exemplo, se vier uma questão de suscitação de dúvida. Então, a gente deu entrada na documentação, o registro de imóveis tem um posicionamento, um entendimento diferente do nosso, para regularizar aquela matrícula, para baixar algum gravame, por exemplo, tem uma hipoteca lá, o leilão é judicial, vem a ordem para baixar e o registrador da cabeça dele, ele entendeu que não baixa porque não houve intimação do credor hipotecário. E aí a gente fala, não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, você vai lá e discute com o registrador, esclarece para ele o ponto, mas o registrador quer suscitar dúvida de um ponto específico, quer discutir isso daí. Essa suscitação de dúvida vai estar incluído no seu trabalho ou não? Isso tem que estar previsto no contrato. A gente tem que trazer essa clareza para o cliente, tá?
Pra gente não ficar escrevendo, eu vou dar uma dica de ouro pra vocês, tá? Pra gente não ficar escrevendo tudo o que acontece, a gente coloca apenas aquilo que a gente vai oferecer no nosso trabalho. E aí você consta na redação que o que não está previsto vai ser cobrado em separado. Porque aí você não precisa ficar não com um contrato de 30 páginas, trocentos anexos, né? E a gente não quer isso. Isso é burocratizar. O que eu tô te sugerindo para vocês é vocês pensarem o que vocês vão oferecer para redigir uma cláusula específica constando o que vocês vão oferecer, o que está incluído no preço dos 10% da assessoria. Vocês colocam lá de forma pormenorizada para poder trazer para o cliente. Eu, como eu sou advogada, né, eu já tenho algumas tabelinhas de honorários para algumas ações judiciais que podem acontecer no meio do caminho. Por exemplo, a gente arrematou um imóvel, não tinha ação nenhuma e depois cai uma ação anulatória que a gente tem que defender o cliente, entra uma ação de uso capião. Eu tenho honorários específicos para defesas em cada um desses processos, para que a gente possa trazer para o cliente alguma ação que não tenha correlação com a nosso trabalho inicial, alguns valores específicos. Se é uma anulatória vinculada com o próprio imóvel, o próprio mutuário, que a gente já estava sabendo que ele ia entrar com a ação, alguma coisa, isso está dentro do meu escopo da assessoria. Mas se é uma ação, por exemplo, de uso capião, que a gente nem imaginava, que é uma ação complexa, que vai me demandar trabalho, essa não está incluída. Então eu vou cobrar um valor do investidor para eu defendê-lo nessa ação judicial. Então a gente sempre tem que pensar aquilo que é uma demanda esperada, por exemplo, uma ação anulatória que a gente vai ter que se defender, ou se é uma ação que é muito pouco provável que aconteça e que, se acontecer, vai demandar muito trabalho da sua parte. Aí você vê se você coloca ou não no escopo, né? Principalmente para quem não é advogado, a gente tem que pensar nisso e deixar bem claro para o investidor e até já ter advogados parceiros sabendo mais ou menos qual que é o custo disso. Porque supondo que entre uma ação de uso capião, por exemplo, e você vai precisar contratar o advogado para que ele faça, né, a defesa nessa ação de uso capião e faça a atuação da forma que tem que fazer para extinguirem logo essa ação de uso capião, você já precisa ter noção qual que é o custo disso para o seu cliente, para que você de alguma forma tente defender a operação. Então vamos gastar um pouco menos na reforma, vamos lidar só com as objeções, e o que de fato a gente tem que fazer nessa reforma desse imóvel para atacar a beleza do imóvel, deixar ele bonitinho, para que eles não gerem tanta objeção na parte de venda, mas que a gente consiga compensar, entre aspas, né, esse custo que o cliente vai ter na operação para fazer essa defesa desse uso capião. Então é importante a gente ter isso na cabeça. Então uma lição de casa que eu passo para vocês tá começando agora em assessoria. Começa a desenhar o escopo do seu trabalho na assessoria tradicional. O que você vai fazer, o que vai estar incluído e o que não vai estar incluído no escopo do seu trabalho. E aí você vai redigindo todas essas cláusulas. Acho que são coisas bem importantes. Já na assessoria tradicional, na Caixa Forte, né, a gente tem um passo a mais, né? Então, não sei se vocês lembram que eu falei que na Caixa Forte a gente cuida do ciclo completo da operação com o investidor. Tanto é que a gente divide o lucro líquido no final da operação. Nessa modalidade de assessoria Caixa Forte, a gente tem a questão da parte de reforma desse imóvel e venda desse imóvel. E aqui tem várias coisinhas que podem acontecer. Então é importante também, além da gente pensar nessa coisa que eu falei para vocês, né, na parte de registro, na parte de posse, o que vai estar incluído ou não, aqui na parte da reforma, a gente tem que deixar muito claro para o investidor o papel que ele tem. Então assim, na assessoria tradicional a gente precisa que ele esteja disponível para pagar a guia de TBI, que ele esteja disponível para assinar a escritura, que ele esteja disponível para pagar o registro, que ele esteja disponível para desembolsar algum valor ali que a gente tenha que pagar de custas processuais para a distribuição de uma ação, os honorários de um advogado, ou até a desocupação amigável, né? A gente fez um acordo com o ocupante, então a gente tem que pagar esse valor. Então o cliente tem que estar disponível para fazer essas assinaturas e fazer esses pagamentos que ele precisa fazer. Na Caixa Forte, a atuação do investidor é ainda mais importante, porque a gente vai ter que trabalhar com ele essa questão da reforma e todos os pagamentos dos fornecedores, materiais e tudo mais. Então esse investidor ele vai ser muito mais demandado do que ele normalmente na tradicional, porque a gente vai precisar dele toda semana e às vezes dia sim, dia não, dependendo da velocidade que essa reforma estiver acontecendo. Então, durante a reforma vai acontecer de ter problema com água e esgoto, aí você vai ter que pedir para ele procuração, para que você mande alguém ir lá. Às vezes ele precisa entrar, ele mesmo fazer o cadastro, porque muitas empresas, né, de energia elétrica, essas de água e esgoto,
pedem que você faça reconhecimento facial, e aí a pessoa precisa entrar com a CNH para fazer reconhecimento facial, e a gente não consegue ajudar o investidor. Então a gente precisa pensar em todos os passos que esse investidor vai ter que estar presente e atuante para a gente constar no contrato. Então, quais são as obrigações dele? Ele tem que estar disponível para assinar, ele tem que estar disponível para resolver. Ele não pode esperar 15, 20 dias para fornecer uma procuração que você mandou para ele montadinha para que alguém fosse lá na Energisa resolver a troca de titularidade, a solicitação de ligação de energia elétrica, porque isso atrasa a obra. 15 dias obra parada é dinheiro jogado no lixo. Material estraga, podem roubar o material da obra, enfim, várias coisas podem acontecer. Então a gente precisa constar as obrigações também do investidor nesse contrato. Então ele tem que estar ciente de que ele tem que fazer os pagamentos das compras dos materiais, os prestadores de serviço, né? Então a gente brinca, né? Toda quinta, sexta-feira, né? Depende da sua negociação com os prestadores de serviço, a gente tem que estar pagando o pessoal que está lá na obra, né? Alocado na obra, para que essa obra continue. O investidor já tem que ter noção de que ele tem essa responsabilidade e essa obrigação. E a gente, como assessor, para ajudar esse investidor, a gente tem que ter um cronograma de obras e cronograma de pagamentos, para que ele fique já esperando, né? Então, eu tenho um investidor, por exemplo, que ele não pode, no trabalho dele, por conta da confidencialidade das informações que ele trabalha, ele não pode ficar com o celular dentro do expediente. Então, a gente meio que fala com ele antes dele entrar e depois, quando ele sai, ele vem e traz as informações. Eu não posso tentar chamá-lo às 2 da tarde para que ele faça o pagamento às 3 da tarde. A gente tem que já deixar tudo organizado para que esse investidor consiga fazer os pagamentos. Então a gente também tem que criar uma organização nossa para que esse escopo do que a gente está fazendo na assessoria Caixa Forte funcione, tanto para a gente como para o investidor, porque a gente não pode deixar esse investidor preso aí no final da operação sem conseguir fazer, cumprir com o escopo dele, que é fazer esses pagamentos, que é fazer as assinaturas, que é participar do que ele precisa participar para que a gente tenha resultado na operação. A gente precisa deixar tudo isso alinhado. E é importante ter cláusula contratual disso, das obrigações dele, constando que ele tem prazos para serem cumpridos e que ele tem ciência de que se ele não cumprir o prazo, por exemplo, se ele atrasar 15 dias para fornecer a procuração, pode ser que demore mais 15 dias para a energia elétrica ser ligada e a gente fique com 30 dias de atraso. Ou seja, a nossa operação não vai ter o resultado que a gente programou por culpa do investidor, que teve atraso na operação. Então a gente tem que garantir que esse investidor esteja vinculado com a gente nas obrigações que ele tem, porque a gente precisa dele. Então a gente coloca as obrigações dele e a contrapartida é verdadeira, tá, pessoal? Como assessores, também temos que garantir que a gente vai fazer tudo no menor espaço de tempo. Então, se é nossa obrigação cuidar da averbação da área construída do imóvel, que tem lá uma área pequena, sei lá, de 100 metros quadrados, mas a casa tem 200, e a gente quer regularizar isso, a gente tem que ir atrás dos projetos, a BITSE, fazer o requerimento no registro de imóveis, verificar se teve prescrição da CND, tudo que depende da gente como assessor. Para cumprirmos nossa obrigação, a gente corre para fazer o que tem que ser feito. Para que, quando o investidor tiver com venda desse imóvel garantido, né, chegou uma proposta, já esteja tudo regularizado. É óbvio que às vezes a gente vai solicitar alguma coisa na prefeitura, abrir um processo administrativo, tem os prazos internos, né, a gente depende de um órgão. Mas o que depende da gente, a gente tem que fazer. Então, no contrato, a gente tem que constar as nossas obrigações também e as nossas responsabilidades, de cumprir os prazos, de agir de forma célere, né, para que a operação sempre ocorra no menor prazo possível e com o maior resultado esperado da operação. Isso é muito importante a gente constar para o cliente, tá? E aí, vocês podem estar se perguntando, né, como é que a gente faz para constar ali para o investidor essa parte da reforma, tá? Não dá pra gente constar especificamente, né, todos os passos da reforma no dia que você arremata, porque a gente só vai saber exatamente o cronograma da reforma quando a gente entra na casa. Então, quando a gente pega a posse do imóvel, a gente vai desenhar ali a 4 mãos, né, a gente junto com o investidor, qual que vai ser o escopo dessa reforma, qual que vai ser os materiais que vão ser utilizados, qual vai ser o prazo que a gente imagina, quem vai ser o prestador de serviço que vai ser contratado, tudo isso a gente vai ver com o investidor. Mas o que é importante a gente sempre fazer com esse investidor e já antecipar isso, essa nossa obrigação. Bom, quando eu for te apresentar o escopo da reforma, eu já vou te trazer alguns orçamentos
de alguns prestadores de serviço. Se vai ser um, se vão ser dois, se vão ser três, se vai ser um prestador de serviço para cada atividade que vai ter que fazer. Então, um vai trocar o revestimento, o outro vai pintar, o outro vai mexer no telhado, o outro vai cuidar da parte elétrica. Vai ser um prestador único, vão ser vários prestadores. A gente vai trazer os orçamentos para que o investidor tome a decisão. Lembra que a gente faz as recomendações e quem decide é o investidor, né? É óbvio que dependendo do tamanho da obra, é bem provável que a gente faça a recomendação de ter alguém especializado, a gente contratar alguém para acompanhar aquela obra em loco, e isso vai gerar um custo na operação, mas com certeza isso a gente como assessor, a gente já colocou e projetou esse custo lá na operação. Então na nossa cláusula contratual, a gente vai constar de forma global qual vai ser o nosso escopo de trabalho, o que a gente é responsável e o que o investidor tem de responsabilidade. E a gente pode até colocar lá que depois um cronograma de obra ou um escopo de obra, alguma outra coisa que a gente tenha pactuado, vai vir anexo a esse contrato como um aditivo. A gente pode fazer um aditivo também, se você tiver um cliente que é muito detalhista, que ele gosta de tudo no papel, faz um aditivo simples, constando na segunda etapa. Pegou a posse, definiu o escopo, tem um cronograma, faz um aditivo nesse contrato, constando ali alguns detalhes que você entende que é relevante. Às vezes você percebeu no transcurso da parte da gente fazer a parte documental que o investidor é enrolado, ele demora 2, 3 dias para te responder porque ele tem outras prioridades. Ele quer investir, mas isso não é prioridade para ele. Às vezes ele demora 2, 3 dias para responder e a operação se estende. A gente não pode ser responsabilizado por isso, mas a gente pode fazer um aditivo constando, olha, que o investidor tem ciência, que ele tem demorado para fazer as obrigações dele, dar as respostas dele e os retornos dele. Então isso tem atrasado a operação e ele tem ciência de que isso vai mexer no resultado da operação. Tudo isso a gente pode colocar em aditivo, porque o cliente, ele sabe que ele tem outras prioridades, que de fato ele demora, né? Eu tenho um cliente que ele é muito interessante, ele é fazendeiro, então às vezes ele fica 2, 3 dias sem responder, a gente está com as operações rodando, ele quer participar, a gente quer continuar trabalhando com ele, mas a gente sabe, e ele mesmo fala, ai, me desculpa, eu sumi. Ele estava lá na fazenda, não funciona a internet, ele não responde mesmo, mas quando ele aparece, e ele não reclama, assim, né, a operação de fato dele, uma das operações dele atrasou um pouco, mas ele tá felizão, ele pegou as chaves, e até é engraçado que a gente entregou as chaves para ele, e o corretor falou assim, não, você acredita que faz 2 meses que a chave tá comigo, ele não me fala se quer alugar, se ele vai reformar, ele não decidiu o que ele quer fazer, por quê? É o timing dele, mas o nosso papel na arrematação que a gente fez para ele, que foi caixa assessoria tradicional, a gente cumpriu o nosso escopo e o corretor que trouxe pra gente a informação, e tá tudo bem, né, é importante a gente saber como cada cliente funciona, mas quando é a primeira operação que a gente faz com o cliente, que tem esses atrasos, é importante a gente pactuar esse escopo de responsabilidades para que depois, quando a gente encerra a operação, por exemplo, na Caixa Forte, que o foco nosso é o resultado da operação, a nossa remuneração está atrelada a esse resultado da operação, porque se esse investidor não tiver lucro, ele empatar na operação, a gente não ganha. A gente trabalhou de graça, o investidor vai receber o investimento dele e a gente trabalhou de graça. Então é importante a gente ter pactuado isso, porque dependendo dos atrasos que o investidor faça e da demora que a operação tenha, vai consumindo o retorno dessa operação. E para a gente que atua com assessoria Caixa Forte, é importante a gente ter isso mapeado, para que depois o investidor não venha dizer, mas vocês demoraram 15 meses, mas e os 2 meses que ele demorou, que ele atrasou de entregar a documentação? Então tudo isso a gente tem que ter documentado, e não é documentado em WhatsApp, tá, gente? O WhatsApp ele é uma forma de prova, produção de provas, a gente precisa ter esse escopo e essas obrigações e responsabilidades mapeadas no contrato, tá? Então o contrato é de suma importância para a gente lidar com isso. Eu vou abrir aqui para perguntas, alguém quer entrar comigo ao vivo para fazer perguntas? Me chama aqui, só coloca o maisinho aqui na câmera, que eu vou colocar alguém ao vivo aqui para entrar comigo. Alguém quer entrar? Se ninguém tiver dúvidas, aqui tem o Bons Negócios Imóveis. Vamos ver se ele quer entrar ou se ele chamou sem querer. Acho que não tá entrando. Vamos ver se ele consegue entrar ao vivo aqui para tirar alguma dúvida. Tudo bem? Olá, como vai? Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo jóia, tudo maravilha. Bem, feliz ano novo. Para nós, feliz ano novo. Como você chama? Gilmar. Gilmar, vamos lá, só dúvida. Então, na verdade, assim, a dúvida é com relação até os modelos de contrato, né?
Tem alguma sugestão de como a gente adotar um modelo, tanto para tradicional quanto para caixa forte? Então, os modelos de contrato a gente pode desenhar, né? Os modelos de contrato, depois eu vou até fazer um videozinho explicando os modelos de contrato exatamente, as cláusulas e tudo mais. Mas as premissas principais, tá? Que eu vou colocar para você. Primeiro é qualificar os clientes, as partes, né? Então, você como assessor e os clientes, quem são os clientes? Qualificar o imóvel, colocar os dados do imóvel que foi arrematado, colocar a remuneração, então, formas de pagamentos que você precificou, então, fazer um capítulo para fazer essa questão da forma de pagamento, qual que é a modalidade de assessoria que ele escolheu, se é a tradicional, se é a caixa forte, então, eu tenho dois modelinhos, um para a caixa forte e um para assessoria tradicional, porque quando o cliente elege qualquer modalidade, já abre aquele contrato específico, para a gente não precisar ficar pensando qual que é o contrato, né? E aí a gente Certo. vai colocar ali as questões das responsabilidades, tanto as nossas, qual que é a nossa responsabilidade, qual que é a responsabilidade do cliente, colocar aquela questão que eu falei, né, da comissão, caso ele decida rescindir com você o contrato, que você, por qualquer motivo dele, alheio ali, que você tem direito à sua remuneração, então constar isso lá no contrato. Eu acho legal também colocar, porque muitos clientes perguntam, tá? Eu gostei de uma da sua pergunta da provocação. A gente também colocar uma cláusula contratual, porque pode acontecer, por exemplo, num leilão judicial, que a gente arrematou o imóvel, o cliente optou pela assessoria tradicional, por exemplo. E aí, no ato da arrematação, ele paga 5% para a gente. Mas vem uma decisão judicial e cancela essa arrematação, né? O que vai acontecer com isso? Você vai devolver o dinheiro para o cliente desses 5%, você não vai devolver. Isso você tem que pactuar já e constar no contrato de forma clara. Isso é uma cláusula importante de ter lá no contrato, tá? Certo. Foro de eleição, né? Então, assim, se tiver uma discussão judicial, o Gilmar quer tratar com o cliente por algum motivo, ou o contrário, o cliente quer tratar, qual que é o foro eleito para discutir isso? Em regra, é o foro do imóvel. Então, se você arrematou um imóvel na cidade de São Paulo, vai ser na cidade de São Paulo. Foi na cidade de Cuiabá, vai ser em Cuiabá. Enfim, colocar qual que é o foro de discussão para essa rescisão contratual de vocês. Entendi. E só mais um ponto, né? Nós somos credenciados pela Caixa, né? A gente atua como imobiliária credenciada. Esse ponto deve ser mencionado no contrato ou é tratado à parte, só para. Eu tenho alguns alunos que trabalham também como credenciados da Caixa, que eles também têm os clientes que eles fazem essa assessoria também, né? E eles fazem Certo. contratos separados, tá? Eles fazem dois contratos separados, porque vocês ajudam eles, alguns clientes chegam com você com as arrematações, vocês ajudam no pós, e outros vocês indicam as arrematações, né? Então eles fazem dois modelos de contrato separados. Mas se, por exemplo, foi uma assessoria que você mesmo fez e que você vai ser indicado como corretor, acho legal você colocar uma cláusula assim lá no seu contrato. Eu identifiquei no site da Caixa essa oportunidade, sei lá, uma venda direta, e coloca lá uma cláusula dizendo que você também vai atuar como corretor credenciado da Caixa nessa oportunidade para ele. Para deixar claro Não. para ele, depois ele não dizer, pô, mas você não me avisou que você era corretor credenciado, pô, eu não sabia, né? Então, assim, eu acho que a transparência e clareza acaba em todo lugar, né? Sendo, né? Nessa hora, eles sempre esquecem, né? É isso. Mas tá joia. Muito obrigado, tá? Obrigada a você, Gilmar. Obrigada por ter entrado. Obrigada pelas perguntas, as provocações foram bem interessantes. E eu acho que é isso, né? Quem quer atuar no mercado de assessoria, essa troca aqui de experiência, de cuidados, né? O contrato que você trouxe do CCA é muito legal da gente ter em mente. Muito obrigada por ter entrado aqui e ter participado da live. Obrigada por ficarem até o final aqui da live. Começando 2026 com muita energia, com muita coisa acontecendo. Amanhã eu tenho live de novo, meio-dia e 37. Quem quiser aprender um pouquinho mais, eu vou falar sobre uma operação de um cliente. Vai ser bem interessante, foi uma operação bem legal. Ele arrematou em venda direta, viu, Gilmar? Você vai gostar de saber sobre isso. E as recomendações que eu fiz para ele nessa oportunidade. Ele arrematou achando que ele fez um baita negócio, até eu analisar o imóvel. Às vezes tem essas surpresas, né? Exatamente. Muito Tá, obrigada, viu, joia. pela sua gentileza. Boa noite para todos vocês. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.